Muito bem, vamos lá. Continuando o nosso debate maravilhoso aqui do esquerdista Gustavo Machado contra 29 conservadores. Simbora. Áreas onde, por exemplo, não tem concorrência, os oceanos azuis, como a gente chama. Ele vai buscar onde tem uma oportunidade. Então, se falta desenvolvimento, se falta empresa em uma área específica, como você está falando aqui, por exemplo, obviamente, empresários vão começar a criar para aquele setor. Como tem se mostrado no Brasil no último período... Ele falou que deu tempo. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Por favor. Por gentileza. Não. Olha, uma gentileza. Fui atropelada. Oi, Gustavo. Olá, tudo bem? Prazer, Catarina Donato. Prazer, Catarina. Você parte para o pressuposto errado com essa pergunta, que é necessário um plano central para desenvolver a economia. Então você está partindo do pressuposto que com o plano central, através do Estado, a gente conseguiria desenvolver esses setores estratégicos que o Estado vai definir quais são. Uhum. E qual seria a solução para desenvolver esses setores estratégicos? Não deu play. Pode continuar? E aumentar o investimento no Brasil. Menos Estado. Desburocratização, menos imposto, menos burocracia. Se você tem 10 milhões de reais, você vai investir no Brasil? As empresas estão saindo do Brasil, não vale a pena investir aqui, o risco é muito grande. Certo, Catarina, mas vamos lá. A questão ela ainda continua em suspenso, ok? Que a questão é o que conservadores e liberais propõem. Você fala que é a mera redução do Estado. Eu insisto, essa redução ela vem acontecendo. Se vocês pegarem início dos anos 90, praticamente todos os setores da economia era vetada a entrada no Brasil. Praticamente todos. Eletroeletrônico, indústria digital, todos era proibido em empresas estrangeiras. Já no governo Collor, se abriu todos. Quando chegou no governo Fernando Henrique Cardoso, o que não foi privatizado, setores como mineração, siderurgia, Cesita, CSN, se privatizou tudo. Setores que não foram privatizados, vendidos integralmente à empresa, se abriu o capital, são personalidades jurídicas próprias, como acontece na telecomunicações, em vários outros setores. O Brasil hoje só tem tarifas para bloquear produtos e empresas estrangeiras para uma coisinha desse tamanhozinho, tipo siderurgia, por exemplo. Mas, desculpa te interromper, mas por que as empresas estão migrando para o Paraguai? Tem empresas... O Paraguai é o novo fetiche do brasileiro, né? Porque o Paraguai. O Paraguai. Migrando para o Paraguai. Veja, o Paraguai, ele é diminuto. É tão patético, assim, sério, a ideia, que só o paralelo com o Paraguai já mostra como a coisa é. O Paraguai cumpre hoje um papel à la Bahamas, à la Ilhas Caimã. Vamos um paraíso imitar. fiscal. Vamos imitar aqui. Mas é só sede administrativa. É só sede administrativa. Difícil, se você pegar, por exemplo, as Ilhas Caimã e as Bahamas, inclusive o capital brasileiro, se você pegar no Banco Central, boa parte dele está lá. Mas só que ele não está investido lá. Ali é meramente uma sede administrativa. Acontece a mesma coisa na Ásia com Singapura. Acontece a mesma coisa na Europa com a Irlanda. Mas você concorda que tem capital indo para o Paraguai graças a isso? Não, veja, não tem... Moça! Concluir. É só uma intermediação. Você bota uma sede administrativa para o capital ficar lá, não pagar tributos, mas ele é investido em outro lugar. Ele é aplicado em outro lugar. Tanto que Singapura não é uma potência na Ásia, tanto que a Irlanda não é uma potência na Europa, e nem Bahamas e Ilha Caimã na América. E só para você entender, tem várias dessas big techs que tem sede na Irlanda, tá? O Google tem sede na Irlanda, em alguns casos. O Spotify famoso tem sede na Irlanda. E a Irlanda não é essa potência, porra. Nós estamos falando de Big Tech, que tem dinheiro infinito. Por quê? Porque o capital não é investido lá. Né? Ele está só nominalmente lá, mas o dinheiro está em outro canto. O Paraguai cumpre um papel simplesmente de intermediação financeira. Mas você pode olhar o desenvolvimento econômico do Paraguai. Não, de hipótese alguma. Não é benéfico para o Paraguai. Eles estarem recebendo empresas, eles estarem recebendo emprego, estarem recebendo migração de pessoas que estão saindo do Brasil, fugindo da alta carga tributária do Paraguai, não é benéfico. Muito pior que o Brasil. Muito pior que o Brasil. E por que as pessoas estão indo para lá? Existe uma fuga de capital para intermediação financeira. Não é para produção no Paraguai, nem para geração de grande quantidade de empregos no Paraguai. As pessoas não estão fugindo para o Paraguai. Existem fluxos de pessoas em diversas direções, ok? O que isso representa no conjunto da economia paraguaia é muito pequeno. É muito pequeno. O que isso representa em termos de perdas do Brasil é insignificante. Então, o que vocês estão fazendo é uma projeção de futuro. Eu estou cravando. A situação do Paraguai não vai ser diferente de Singapura, Irlanda, Bahamas, Ilha Caimã, como mera intermediação financeira, onde o capital fica como paraíso fiscal e é aplicado em outros lugares. Porque o que eu comecei falando é que com menos estados a gente tem mais investimento porque tem menos risco, tem menos, enfim, menos
insegurança jurídica, menos... Mas quem é que defende... Quando o pau quebra, quem é que defende o interesse da empresa? De empresas em geral? Até das grandes aí. É o Estado. O problema não é menos Estado. Não é, definitivamente. Imposto, menos tudo isso, isso incentiva o capital a vir para o país, porque o risco é menor, diminui os juros, enfim, tem todas as vantagens que a gente sabe que tem. Por que a gente não implementa isso aqui para trazer esse capital estrangeiro para cá, para manter o capital estrangeiro aqui, em vez de ir para o Está sendo implementado há 30 anos. Se a gente listar uma página de desregulamentação, de abertura de capital Brasil não existe. E de privatização, existe em qualquer lugar, o capitalismo... Mas risco no Brasil é muito mercado alto. é um método de tentativa e erro para resolver o problema do mercado. Ele é por si um método baseado em riscos elevados e é por si um dos métodos mais burros que existe. É o método de tentativa e erro. Obrigada. Foda, hein? Ô, Gustavo. Cuidado. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, Nero. É isso aí, né? Aquele que tava no outro debate que a gente... Começa pelo início. Você deixaria a sua empresa numa administração falida? Hã? Simples assim. Como estão os Correios? Vamos lá, continua. Como estão os Correios? Simples. É uma pergunta simples. Como estão os Correios? Você quer que eu faça uma discussão Como estão sobre as os estatais Correios? do Brasil? Quer que eu faça toda uma discussão sobre os Correios? Qual é o tamanho dos juros do Brasil em cima das empresas, em cima de qualquer tipo de investimento? Como que você quer investir num país onde a sua carga tributária é absurda, é surreal, você tem um medo jurídico absurdo. Essa semana a gente teve a porcaria do Gilmar Mendes falando que ninguém mais pode tirar ele do poder. Como que você vai investir num país onde você O Gilmar Mendes falou isso? tem medo? Medo de Tem quê? medo, inclusive, para perder a empresa para pessoas como você pensando exatamente desse jeito. Maravilha, né? A Vamos empresa lá. não vai ser mais minha, vai ser do Estado que não trabalha correto. Certo? Vou tentar comentar as várias questões que você Caraca, o que ele falou, meu Deus do céu. colocou Claro. aí, tá? Primeiro, situação de Correios. Nós acabamos de fazer um estudo no instituto que eu trabalho a respeito dos Correios. Em primeiro lugar, os Correios ali há uma prática eterna, que é o quê? Você faz com que a empresa seja sucateada, com que ela tenha números ruins para justificar a venda e a privatização dos Correios. E os Correios ainda têm outras coisas que estão ligadas à estrutura É por isso deles. que foi entregue com O saldo correio positivo. é definição, por isso que foi entregue o com saldo correio positivo é por e está sendo definição entregue uma agora com empresa saldo negativo. feita para atingir um país de dimensão continental, né, que tem um custo que ele é redistribuído, porque senão você ia mandar uma coisa lá para o interior do Amazonas e ia ficar R$3.000 uma encomenda que você fosse mandar para lá. Tem todo um Esquema conjunto de coisas corrupção se que chama, meu amigo. Pode ter esquema de corrupção. Não pode. nego. É o Pode esquema ser de que corrupção. tenha, e se A mesma tiver, coisa tem que se entra buscar pro e se petrolão, punir. a mesma coisa vem do Sim, mensalão, a mesma coisa. Por que uma Sim. pessoa vai investir num país, sendo que pessoas como você defendem que a minha empresa não seja mais minha, Vamos lá. seja sua? Hã? Qual é a sua empresa? Então vamos lá. Vou fazer uma conclusão desse ponto, tá bom? Claro. Então, primeiro, só para concluir isso aí. Segundo, a taxa de juros a economia não é ruim porque a taxa de juros é alta. A taxa de juros é alta porque a economia é ruim. É exatamente porque as pessoas não têm onde investir. Por que elas não têm onde investir? Porque o salário é uma porcaria, porque o desemprego é muito alto. O Brasil é um país que 2/3 da classe trabalhadora formal, da classe trabalhadora, ou está na informalidade ou está sem emprego. Mão de obra não né? falta. Então, Mão de só- obra não eu falta. tenho O que pra me falta é o concluir investimento em cima das empresas. né? Fala, desculpa. Então, são essas pessoas que compram. São essas pessoas que compram o produto. Então, não sem razão, a gente produz 1 milhão de carros a menos hoje do que a gente produzia há 10 anos atrás. Hoje um Gol custa 90 então, mil, com não isso, mais 20. a tendência é o quê? É os juros ficar alto. E quem foi que aumentou o preço do Gol? Não fui eu, ô cabeçudo. Porque as pessoas só têm onde colocar o capital onde? No governo. Claro. Os capitalistas precisam do Estado. Claro. É o governo que vai remunerar os juros de um capital É que não por tem isso onde que eu aplicar. criei um projeto que faz Seria a separação só uma conclusão minha econômica aqui, não? estadual. Eu digo só para a organização aqui do... Só para conclusão. Eu quero só deixar claro, viu, Nero, essa questão aí, para mostrar que a lógica é o contrário. Ela é exatamente o contrário. Ou seja, é justamente porque as empresas, pelos limites do mercado, que limita a capacidade de consumo, não tem onde aplicar o seu excedente, que todas elas, o grosso delas, precisa aplicar o seu excedente no Estado. E o Estado vai pagar juros. Então, é porque o Brasil é atrasado que tem juros tão elevados e isso é pago com dinheiro nosso por meio de juros de títulos da dívida, que é hoje o grosso da riqueza brasileira está aplicado. A minha terceira afirmação é: as leis da economia não são nem universais e nem naturais. Vai fazer os caras se rasgar. Olha, ó. Os caras vão se rasgar. Todos voltar? É agora, é agora. Os caras vão ficar loucos agora. Pode começar? Falou mal do capitalismo, os caras protestam. Opa, Gustavo, tudo bem?
prazer imenso falar com você. Prazer é todo meu. Meu nome é Ian, sou estudante de economia na FRJ. Ó, E bom, eu discordo dessa questão. Eu tenho 2 objeções para fazer. Ah, verdade. Tirei tempo isso. Uma objeção, ela vai ser... eu acredito que isso é contraditório com a própria base marxista, na minha opinião. Acho que existe uma contradição interna aí. E a outra é com relação à literatura de história econômica mais recente que a gente tem. O primeiro ponto, por que eu acho contraditório? por quê? O Marx, quando ele escreve O Capital, se você diz que ele não faz economia, que ele faz crítica da economia política, mas no final das contas ele está fazendo uma teoria econômica ali. Porque ele deriva a questão do capital, a forma capital, por exemplo, da forma mercadoria. Isso já é uma lei geral. Sempre que tiver a forma mercadoria de forma generalizada, vai ter capital. Isso é uma lei geral. Então existe lei geral, dentro da sua própria compreensão. Caralho. E o segundo, agora, apesar disso, ainda por cima, um autor que traz um ponto muito parecido com o seu Calpolani, não sei se você conhece, que ele fala da questão da reciprocidade, redistribuição, comércio e tal. E ele tenta trazer essas formas econômicas distintas para mostrar que não existiria uma forma geral padrão. Só que, hoje em dia, na literatura econômica mais recente, a gente tem a galera, por exemplo, da nova economia institucional, que eles já desmantelaram isso completamente. Eles mostram que todas essas formas distintas, todas podem ser compreendidas a partir da noção de que as pessoas, elas tentam maximizar o bem-estar delas e tomam escolhas para isso. A questão, por exemplo, redistribuição, reciprocidade, tudo isso pode ser entendido por instituições que tentam reduzir os custos de transação, independente se são sociedades de mercado ou não. Perfeito. A questão ela é excelente. Primeiro, veja, Marx não elabora leis universais, no sentido de que elas são válidas para toda a história humana. Ele mostra que a lei, sim, da sociedade capitalista, que tem a ver com a forma como a sociedade capitalista funciona. E aí já tem 2 especificidades que diferenciam o capitalismo de todas as outras sociedades que existiram antes. A primeira é a troca universal de mercadorias. Não é que existe o mercado, é que tudo só pode chegar às outras pessoas por meio do mercado. E segundo, é que o que está orientando o processo de produção e reprodução da existência é um processo voltado para a acumulação do capital, o que nem fazia sentido na maioria das sociedades humanas. Basta ver o que Aristóteles e vários outros falavam disso. Para eles, você empregar dinheiro para obter mais dinheiro era uma coisa sem sentido, era uma coisa em si absurda. Mas já inclusive existia. são os termos que mas a sociedade não era estruturada por isso. A diferença do capital, a questão não é se existia isso na Grécia. Tá, mas a questão é se a que você sociedade consegue inteira compreender, mesmo que é eles estruturada mesmo que eles nesse tivessem sentido. formas econômicas distintas Mas na antiguidade, você hoje a gente consegue só entender essas consegue coisas a partir dos mesmos princípios que a gente usa para entender a economia Eu hoje. já chego nos mesmos princípios. Você só consegue compreender algo a partir do momento que existe. E até na Grécia Antiga isso era excepcional. Em várias sociedades antes sequer existia. E depois, essas outras leis gerais, como as que você mencionou, elas são caracterizadas por tirar todo o conteúdo específico que determina aquilo e ir para coisas hipergenéricas, do tipo a Claro, escolha. a gente e entende etc, as coisas etc. específicas Mas não à luz. explica os fenômenos específicos. Claro, Esse mas é o problema. se for assim, não existe lei Essas geral teorias nem na física. não chegam nos juros. Se não for assim, por não existe exemplo, lei não geral chega nem nas da física. ações, por exemplo. O que aconteceu, hein? Que depressão. Tudo bom? Tudo jóia. Beleza. Dá o start no tempo aí, cara. Bom, meu nome é Guilherme Tramontano, eu sou filiado ao Partido Novo, sou membro da Ora. Juventude Partidária e também sou fundador do movimento Iluminando a Escuridão. A gente dá eventos ali, abertos ao público, que valoriza a liberdade de mercado, liberdade individual, inclusive o Chopp Sem Imposto, que acontece mensalmente em São Paulo. Ai, eu faço todo o movimento pra você tomar uma cervejinha sem imposto. Ai, que legal. Gustavo, quando você diz que as leis do mercado não são universais, as leis elas não são decididas. Elas são consequências, e elas são consequências da própria natureza humana. Como os seres humanos reagem a estímulos. Se algo está mais atraente, mais seres humanos vão buscar. Se algo está mais custoso, mais seres humanos vão deixar de querer aquele produto, aquele bem, aquele serviço. E essas interações entre seres humanos, que são pontuais, que são pequenas e muito básicas, quando elas são conectadas num todo, essa complexidade emerge dessa simplicidade que é interconectada de várias interações humanas. Então, já... Cara, não faz o menor sentido isso. Olha só, o argumento de que se aquilo é mais custoso, as pessoas evitam. Meu irmão, abre a DM de qualquer gostosa do Instagram agora. E vê lá a cara dos Jurandir que estão mandando cantada. Não, porque se fosse assim, os caras não tentavam, né não?
Tô maluco? Tô maluco? Ah, meu irmão, pera lá, porra. Tomar teu chopp sem imposto. Foi testado, já foi provado. Inclusive, os economistas da escola austríaca, Mises, Bastiat, né? Eles já demonstraram que o planejamento central da economia falha e sempre vai falhar, porque não é possível prever o comportamento humano, não é É falha. A China tá aí, é só essa falha aí mesmo. possível você prever essas interações entre seres humanos, logo você não consegue controlar a economia. E a gente vê isso na prática também, que todo lugar onde é tentado o controle de economia, as pessoas ficam mais pobres. A fome, a miséria, a escassez. E quanto mais chega nesse extremo de um Estado socialista, mais miséria esse povo tem. E em contrapartida, os países, os territórios, os lugares onde tem mais liberdade econômica, todo mundo prospera, principalmente a classe mais pobre, que a classe mais pobre consegue se livrar mais da miséria com a liberdade econômica. Então vamos lá. Chama Guilherme, né? Guilherme. Então Guilherme vamos Tramontano. Beleza, então vamos lá, Guilherme. Primeiro ponto, então. Primeiro, não tem lei geral nem na física, tá, gente? Hoje a gente sabe que as leis da física, elas surgiram no momento inicial do Big Bang, que elas não se aplicavam antes. Nem na física hoje. Ah, não, Gustavo, você tem aí lei eu vou ter que te geral. Não, corrigir. calma, eu tenho que... Eu sou filho de físico. Eu sou Eu sou filho de físico, porra. filho de físico, meu pai Eu vou tem pós-doutorado, continuar eu tive minha, aula com ele. tá? As Aí você leis tá da errado. física, tal como nós conhecemos e aplicamos hoje, elas não valiam nos momentos iniciais do Big Bang, por exemplo. Mas vamos voltar aqui, tá? Não vou comentar, Toda vai. essa questão da teoria austríaca, etc., todas elas têm um pressuposto. Esse pressuposto existe uma lógica geral que regula o mundo. Existe ação Né? humana. Calma. Os indivíduos são ali quase que personagens de um teatro, porque essa lógica independe da ação humana. Tanto é que ela é possível de ser traduzida, teoricamente, nos livros do Mises, por exemplo, Gustavo, como a ação é humana. justamente a nos ação livros humana. do Mises, como a Ele ação não humana, independe por da ação exemplo, humana, ela é pautada possível na de se ação humana. descrever essa lógica, Inclusive, essa existe um livro estrutura, chamado Ação Humana. provendo as suas consequências, independente das ações que são contingentes, depende de decisões, de escolhas, de momento. Segundo lugar, é muito curioso, porque a humanidade teria passado por 200 mil anos de existência e só nos últimos séculos essas leis resolveram dar as caras. Nós temos 200 mil anos de existência humana com 2 séculos que essas leis resolveram dar cara. Porque a sociedade que nós vivemos hoje, nós não temos simplesmente oferta e demanda, ação humana, escolha. Nós temos bolsa de valores, nós temos taxa de juros, nós temos inflação, Isso nós é temos tudo a complexidade conjunto de que mecanismos surge a que partir caracteriza dessas interações especificamente elementares, essas esse interações tipo de bem sociedade. simples, quando elas interagem umas com as sociedades que outras, existiram emerge essa complexidade. Antes do desenvolvimento do capitalismo, elas estavam todas orientadas diretamente para o consumo, não para a acumulação. Eles estavam lutando Você para vai sobreviver, achar Gustavo. em certas pontas Gustavo, eles não estavam para processos sobreviver. como esse que Um acontece. camponês, Então, ele não podia ter todas noção as de capitalista sociedades, porque as ele estava pessoas- caçando hoje Então para as leis comer gerais hoje. não atuam nesse caso. Primeiro que não era assim. Não é tá? assim, não é Se assim você que eu falei. pegar, Não por é isso que eu exemplo, falei. uma sociedade Eu falei como a que egípcia, existe prioridades, é tão equivocada, justamente é tão da ação humana, simplificada a existem sua prioridades. Eu não vou querer Só investir concluir. se eu tô passando fome. Vamos lá, se Não você é? pegar a Se sociedade todo mundo como, passa fome, como ninguém egípcia, investe. por exemplo, e não tem apologia nenhuma, é simplesmente uma questão histórica, ir lá e analisar, ali você tinha planejamentos que calculava, por exemplo, o patamar da produção baseado nas cheias do Nilo, e que sabiam se naquele ano ia ter excesso, se ia ter falta de alimento, qual falta que ia ter. Nem de longe a sociedade Ação se organiza humana. necessariamente... Oferta e demanda. Você Oferta e demanda, exatamente, porra. Ó, vai ter oferta de rio esse ano, hein? Então vai ter demanda por produção alimentícia. Porra, meu irmão, é foda mesmo, né, cara? Porra, teu pai físico deve estar orgulhoso. procurar no próximo dia o que você vai sobreviver. Oferta e demanda são 2 elementos genéricos. A questão é sobre o que atua oferta e demanda. Sobre a bens e oferta serviços, e demanda produtos e nessa serviços. sociedade, ela vai atuar sobre elementos como o dinheiro, vai atuar sobre elementos como o capital, vai atuar sobre elementos sobre os juros, elementos que não se faziam presentes, tal qual está na nossa sociedade. Porque o mundo evolui. 200, O mundo evolui. mas se é E foi natural, percebido que se é você universal, entrar com investimentos a história, e você conseguir o mundo pegar foi o dinheiro artificial e fazer com durante que o 200 dinheiro mil seja anos. mais... Não, Por 200 mil não anos é. ele foi artificial. Tudo e agora ele é tudo natural. na cultura humana é artificial, E porque agora nós ele é que natural. criamos. Porque se não existe existem nada. leis, Se a gente voltar para o natural, a gente vai existem retornar o leis macaco, né? O universais Uga e naturais. E agora que a coisa evoluiu, então significa que foi 200 anos de um mundo artificial e agora nós estamos Mas, no mundo Gustavo, natural. a gente está falando de cultura humana. Como Não, de essas... cultura não, da forma como a sociedade que essas funciona. leis naturais... Não é de cultura, é como a sociedade funciona. Obrigado, Gustavo. Porra, Gustavo, você merece um abraço, Gustavo. Haja paciência. Não existe. Vou criar um projeto de lei contra a lei da gravidade. A garrafa na mesa?
Fica na frente do... Consegue, mas tem que Tá de mostrar boa, aqui como cara. exemplo. Não, eu vou usar ela como exemplo. Ah, tudo bem. Lá vai. Pode começar? Lá vem, lá vem. Seu Tá nome? bom? Joel. Joel. Contrário do rapaz lá, não sou economista, né? Então eu vou dar meus palpites aqui. Ah. Indivíduos têm fins. Você concorda, né? Meu Deus do céu, meu Deus, lá vem. Lá vem. Não sei, depende do que Vou você dar um vai dizer exemplo. a Vou dar um respeito. exemplo. Meu fim é saciar minha sede. Através disso eu posso usar água. O Meu Deus do céu. Caralho. Porra, o Lula vai ganhar muito fácil esse ano, bicho. Puta merda. meio. Concorda? Continua. Beleza. Não, eu vou chegar no ponto, Aham. Vamos supor que essa água é sua. Aham. Ah, Você é um cara que tem um monte de água aí, você tem 50 milhões de água. E eu tenho 5 reais. Eu valorizo mais a sua água do que os meus 5 reais. Você valoriza mais os meus 5 reais do que a sua água. E é por isso que trocas ocorrem. E vou fazer a seguinte afirmação. Existe sim uma lei universal. existe sim. Aham. Ó, no mundo real, se alguém tem água infinita e você tem 5 reais, o cara vai querer 5 reais mesmo. Ele vai querer. Ele vai querer seus 5 reais. Ele não vai querer a sua alma, não. Não. Ele não vai querer a sua mão de obra escrava, não. Não, não. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Caralho, bicho, uma aula de história simples. Ela resolve as coisas. Porque é isso mesmo que é. Chega pro teu chefe, você que trabalha CLT, chega pro teu chefe e fala assim, chefe, quanto é que você me paga por um dia de trabalho? Digamos que seja 20 reais. Fala pra ele assim, chefe, então amanhã eu não venho trabalhar, eu vou te pagar 20 reais. Vê se é isso que ele vai aceitar. Vê se é isso. Puta merda, mano. É impressionante, mano. Trocas só ocorrem quando ambos os lados valorizam mais que o outro tem do que eles têm nesse momento. Ok. Meu Deus, vocês aplaudiram isso E aí, mesmo? como você vai defender isso? A questão é, independente das motivações que levam os indivíduos a fazer troca, é qual a articulação que sai disso. Então, por exemplo, sociedades onde a maioria do que é produzido é para a troca, existe há poucos séculos. É o próprio capitalismo. Se você pegar sociedades na Idade Média, se você pegar Roma, podemos até talvez discutir a Grécia, claro, todas essas sociedades, a enorme maioria da produção, ela está voltada ou para o consumo direto ou para uma estrutura cujo destino do consumo está predeterminado. Por exemplo, vários historiadores foram estudar, por exemplo, por que os gregos, o conhecimento que eles tinham, daria para ele ter desenvolvido formas muito mais produtivas do que aquela que eles fizeram. Por que eles não fizeram isso? Porque era a sociedade que estava voltado em necessidades predeterminadas e numa prioridade do aspecto qualitativo das coisas. Eu acho que você Então tá veja, fugindo do essa tema. sociedade grega... Ele propôs um tema. Você literalmente deu um exemplo de garrafinha. Ele que tá fugindo do tema? Puta merda. As trocas que existiam nessa sociedade grega não produziam nenhuma das características específicas que determinam a nossa sociedade, voltada para curto prazo, para lucro amplo, voltada para acumulação ilimitada. Não importa Então, o que- isso não é uma lei universal, porque isso não dá conta de distinguir a sociedade que a gente vive das outras, que são completamente Então me dá um diferentes. exemplo onde pessoas vão fazer trocas sem querer buscar uma satisfação maior. Esse é o desafio. Mas isso é uma abstração. É como eu falar assim, eu tenho uma lei universal. É Coisas lógica, que eu pô. vou fazer coisas que eu gosto. E não vou fazer coisas que eu não gosto. Mas a sua afirmação Agora- não é que existe a lei universal. Agora, isso não é uma lei, porque isso não traduz nenhum movimento, isso não traduz nenhuma articulação. Tá entendendo, gente? Só um apêndice aqui rapidinho, tá? Até bom pra mim não... Caraca, o Gustavo tá dando aula, mano. Parece que... Sabe quando você tá dando aula pra adolescente que, que não tá afim de... Para ser uma lei, você tem que ter uma articulação. Você tem que ter uma articulação que conduza a um determinado resultado. Se eu falar assim, eu gosto do que é bom e não gosto do que é ruim, isso vale em qualquer sociedade. O que é bom, o que é ruim em cada tipo de sociedade, o que produz isso, como essas coisas se articulam, essa é a questão a ser respondida. Então, tudo que se chama de leis gerais são abstrações que não explicam nada, e nem o que é específico na sociedade comparado com as anteriores. Eu vou vender primeiro, pode? Tá. Deixa eu olhar então. Prazer, Thiago. Prazer, Thiago. Qual é a afirmação mesmo?
Que A minha vontade de sentar é maior do que de lembrar. não existe leis naturais e universais da economia. Concordo que não existe. E no Brasil... Não. Calma. Só que o problema aqui no Brasil... Oxi. Ah, não valeu, pô. Pô, tava com muita sede ao pote de na mesa, pô. Você leu mal. Gustavo, eu sou Danilo Jesus da Silva Bellini. Como? Danilo? Danilo. Eu queria falar sobre o tema de agora, da economia de leis gerais. Eu queria falar de dois temas que são bem relacionados, que são gerais, que é o trade-off e o custo de oportunidade. Trade-off nada mais é do que você tem escolhas e em muitos casos. Tá falando gringo? Você tem que fazer escolha de uma coisa e entre uma e outra. Você vai comer alguma coisa, você fala, vou almoçar nesse restaurante ou naquele, ou fazendo em casa. Ou eu vou comer, sei lá, arroz com feijão, ou vou gastar mais hoje para um churrasquinho. Você vai fazer escolhas. E quando você escolhe uma, você deixa de lado todas as outras. Essa é uma das leis universais. E na base dela tem Porque todo mundo tem escolha, né? uma coisa muito importante, que é o fato de, biologicamente, nós temos um tempo de vida, né? Esse tempo de vida é um recurso escasso. A nossa própria vida é o nosso tempo e nós precisamos analisar economicamente como gastar isso de maneira razoável. E, portanto, na própria biologia nós temos a fundamentação dessa lei. Caraca, que manobra, hein? Que manobra radical, hein? E o custo de oportunidade nada mais é do que considerar, entre as várias alternativas, um acréscimo sobre a alternativa que seria padrão. E o que você tem a dizer sobre... Perfeito. Meu Deus! O que você... Olha, eu falo umas biruleibadas. Porra, o Gustavo virou o chat GPT? Parece vocês aí perguntando coisas pro chat GPT. Chat GPT. A minha amiga é uma piranha. Ela... Sacanagem. Você acha aquilo assim também? Novamente o mesmo problema. Veja, existem elementos que são comuns a toda forma de sociedade? Inúmeros. Eu posso falar assim, a sociedade sempre precisa trabalhar para sobreviver. Eu posso falar, a gente sempre trabalha de uma forma cooperativa para poder sobreviver em algum nível, leis em alguma universais, forma. Mas isso não são leis universais, porque a questão é, que forma cooperativa é essa? Como ela se estrutura? Quais são as suas características? Quais são as formas de trabalho que existem? Ela é universal. Porque para ser uma lei, não basta ser uma abstração que retirada ela seja verdade. A lei, ela Dá um tem que exemplo ter então de poder lei. O que seria uma lei? Lei, por exemplo, Lei Geral da Acumulação Capitalista, que Marx vai descrever. Mas essa não seria uma lei econômica? Sim, mas essa lei Mas mostra o quê? Geral não é exatamente o Essa contrário lei do que eu tô mostra uma característica interna dessa sociedade que não existia nas outras, que é o quê? Ela tem que acumular para continuar a existir, ao contrário nas outras sociedades. Nas outras sociedades, Como assim? você permanecer no mesmo patamar produtivo não era nenhum problema. Aliás, isso é tão verdade que se você pegar no início da aristocracia, do desenvolvimento do capitalismo, como Thomas Malthus, por exemplo, questionava David Ricardo, por exemplo. Era exatamente o fato de que o aristocrata não estava voltado para acumulação. Era o fato de que o aristocrata gostava de gastar muito mesmo, ter 300 criados e etc. Tudo bem, mas o trade-off continua lá. Veja que ou ele gasta numa coisa ou em outra. você não tá tem gastando aí muito ou pouco, uma ele tá lei gastando. geral da acumulação capitalista como o capitalismo Você está dizendo desenvolve, que como a Malthus acumulação está não é defendendo. geral, mas eu estou O dizendo que eu que há estou leis dizendo gerais. é que um elemento abstrato retirado da coisa que não explica a diferença entre elas, isso não é uma lei no sentido Bom, determinado. mas aí você está criando uma autorrefutação, no sentido de que tudo vai ser um elemento abstrato enquanto estivermos conversando. Mas elementos abstratos podem traduzir uma forma de organização social, como a sociedade funciona. Se o elemento abstrato não Mas e como diferencia seria, então, a a lei nossa universal? sociedade Não há leis universais, da nem mesmo sociedade autorrefutando medieval, a ideia de das leis universais? comunidades mais antigas e originárias, se para tudo aquilo é igual e ela Mas não mesmo dá na antiguidade já conta de explicar haviam opções, absolutamente as nada, pessoas ela negociavam não qual vai ser serve o pra nada. resultado da colheita, já compravam antecipadamente com opções. Você falou que não existia bolsa de valores. De fato, enquanto ainda não tinha a companhia holandesa das Índias Orientais, você... Bom, enquanto você tem alguns recursos que existem desde a antiguidade, alguns nós não temos a informação, mas as trocas continuavam. Trade-off é um exemplo de coisa que sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Perfeito. O tempo já está se esgotando, mas eu vou usar um tempinho extra até para poder responder, deixei você falar até o final. Então, qual que é a questão central aqui? Uma lei que não explica nada é meramente uma abstração retirada de contextos que são qualitativamente e substancialmente distintos
e que não é lei nenhuma, é só um elemento abstrato retirado. Como eu acabei de falar, eu poderia falar uma aqui que muitos poderiam achar que o marxista é uma lei, a sociedade precisa trabalhar para sobreviver. Isso não explica porra nenhuma, isso não é lei nenhuma. Porque a questão é, quais são as formas de trabalho? A forma de trabalho que você tinha na Grécia Antiga, na Idade Média, nas sociedades mais antigas, elas visavam objetivos distintos, elas tinham articulações distintas, geravam problemas distintos e tinham consequências distintas. Logo, isso não pode ser lei nenhuma, isso é só uma abstração. Uma lei tem que explicar uma tendência, um movimento, para onde vai, quais são as consequências. E todas as leis que nós temos leis na sociedade hoje, são leis dessa forma de sociedade. Só que o que os liberais normalmente fazem, e hoje muitos conservadores que se tornaram liberais, quando eles vão atuar, é com uma lógica, mas quando eles vão justificar a sociedade, eles sempre vão para elementos gerais, que fala de oferta e demanda, assim, falar sobre o que a oferta e demanda está atuando. Oferta e demanda são termos abstratos, mas o que é a oferta e demanda dos juros? É igual a oferta e demanda de produtos? É igual a oferta e demanda da força de trabalho? São coisas completamente diferentes, que têm movimentos substancialmente diferentes e logo são regidos por leis e por tendências diferentes também. Então, turma, quarta afirmação, o mercado não é a forma mais eficiente de alocar recursos na sociedade. Cadê? Quem vai? Ele não foi. Você foi. Já foi, irmão. Vamos trouxe um livrinho ali, ó. O que diz o livrinho desse homem? Você dá... Antes de eu te cumprimentar aí, beleza. Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan, eu sou formado em História, mas não sou comunista. Quero montar vários canais no YouTube, alguns deles é para combater a esquerda, mas assim, eu tento... Eu acho que nós estamos diante... Caralho, Redcast. Porra, Redcast. Não, peraí, Redcast. Aí vocês também não estão... Para não ficar alienado, eu já li, eu sou de direita, indo para anarcocapitalismo, mas já li e vi vídeo de desenvolvimentista, de comunista, do PSTU e de vários partidos assim. Eu leio tudo assim, né? E agora eu vim falar desse tema que o pessoal pode até estranhar, mas eu concordo com a sua afirmação, porque tem a questão cultural, né? Por exemplo, esse livro aqui, História do Pensamento Econômico, foi um dos livros que me fez ser de direita. Ele fala que cada cultura, ele vê as coisas de um jeito. Cara, o Gustavo leu nosso pensamento, daí eu também ficaria quieto e falar, tá bom então, né? Caralho, porra, o cast do Redcast não é possível. Ô Junior Shed, não é possível que tu não ficou puto. Vim mais pra frente aqui pra chegar perto do microfone. Qual é o seu nome? Me chamo Yuri Pantar, eu sou o fundador do Núcleo Hofbard de Estudos em Escola Austríaca na UFSC, e hoje eu estou aqui para poder rebater a sua afirmação. É o seguinte, como nós sabemos, no começo do século passado, diante de toda a propaganda que os soviéticos faziam da União Soviética, que era incrível, que era maravilhosa, o Mises, principal autor da Escola Austríaca de Economia, publicou um paper explicando por que a alocação de recursos escassos no socialismo era impossível. Até porque, sem propriedade privada dos meios de produção, não temos mercado, sem mercado, sem moeda nós não temos preço, sem sistema de preços, nós não conseguimos transferir informações na sociedade, e sem que as informações sejam transmitidas através do sistema de preços, os recursos não podem ser alocados, e é por isso que todas as tentativas de implementação do socialismo e do comunismo resultaram nas mortes e na escassez de produtos, na fome. A gente sabe muito bem disso. Por outro lado, qual que é o sistema de incentivos que o mercado está, digamos assim, direcionado? Nós sabemos a oferta e demanda, que você negou aqui. Apesar de estudar lógica, você nega leis tão universais quanto a lei da gravidade. Tem. Você já viu o tamanho da demanda por IA? Já viu? Empresas vendendo memória RAM para empresas que diz que vai construir data centers que ainda não existe por uma demanda, uma suposta demanda de IA que também ainda não existe. O mercado é isso aí, cara. Nós sabemos muito bem que o mercado corresponde a quando há um investimento
ruim, esse investimento, o mercado ele acaba com esse investimento. Acaba sim. Enquanto no Estado, você tem um incentivo. Porque quanto pior é o resultado, mais dinheiro o Estado recebe para poder, de fato, melhorar a situação. Então, no Estado, quanto melhor é o serviço que o Estado provém, menos dinheiro ele recebe. Quanto pior, mais dinheiro ele recebe. Enquanto no mercado é o contrário. Quanto pior é o seu serviço, quanto pior é o seu produto, menos dinheiro você recebe. Os incentivos de mercado são muito mais poderosos do que os incentivos do Estado. Por isso que o mercado é a melhor forma de alocar recursos escassos. Então, vamos lá. Perfeito. Primeira... Parece que ele fez... Parece assim, ó, a professora da terceira série falou assim, alunos, vou dividir vocês em 2 grupos. Um vai ter que defender o mercado e o outro vai ter que ser contra. Aí a galera que vai defender o mercado acabou de falar. Aí os coleguinhas da turma dele falaram, Mas, inclusive, eu não sei se vocês lembram, chat, havia um acordo tácito entre os alunos que era, quando ia ter a apresentação de um grupo, a gente não fazia pergunta muito difícil pra ele, não. Por quê? Porque se a gente fizesse pergunta difícil, a gente quebrava o coleguinha e o coleguinha ia tirar nota baixa. Então a gente só fazia pergunta óbvia, tá ligado? Que era pro cara responder todo mundo. É bem isso, tá ligado? Questão, então. Eu já falei muito sobre isso, mas vou repetir aqui. Mises nem sequer estava respondendo Marx quando ele falou isso. Esse problema nem sequer se aplica ao marxismo. Ele estava discutindo com toda uma galera que surgiu da escola italiana no início do século XX, não vem aqui ao caso. Para o marxismo isso é um problema. Porque numa sociedade comunista, claro que tem oferta e demanda. Qualquer sociedade tem oferta e demanda. Por isso que isso não é lei de nada. Só que agora oferta e demanda, o que as pessoas escolhem altera não o preço das mercadorias, mas a produção. Basta você manter um patamar de estoque, basta você adequar a produção àquilo que está sendo demandado pela sociedade em um determinado momento. Ou seja, o problema do Mises nem sequer se coloca da perspectiva do Marx. Segundo mas você sabe que os marxistas tentaram responder o Mises depois e alguns marxistas disseram que o Mises trouxe contribuições para o problema do cálculo econômico. Responder são aqueles que defendiam uma ideia do socialismo de mercado, que foi combatida pelos marxistas desde sempre. É a turma do socialismo do mercado que foi brigar com o Mises. O marxista não tinha nem nada a ver com isso. Desde Maurice Dobb, mas a previsão do Mises se concretizou de fato quando a União Soviética caiu, né? Mas vamos lá, vou continuar as outras questões suas, que essa aí é uma quarta. Ok? Segundo, o mercado é terrível por várias razões. Primeiro, é uma igualdade de competição que depende do tamanho do capital. Segundo, problema que nenhum liberal nunca vai conseguir responder. Você adequa a produção de mercadorias, reduzindo ou aumentando a produção de acordo com a oferta e demanda. E trabalhador, como o que você tem vai fazer? Acesso, como... E trabalhador, o que você vai fazer? Você vai matar os trabalhadores excedentes? Como é que você vai fazer para adequar os trabalhadores que estão desempregados e não têm emprego? Além disso, você sabe o que acontece na prática? Longo prazo, você sabe o que acontece não na há prática? propostas de longo prazo, sempre visam quando o imediato. Quando você tenta instituir um planejamento e é um método central. de tentativa quando e erro. Você tenta instituir um planejamento central. Como esse planejamento não tem acesso a todas as informações? Estou nas questões que você falou, estou respondendo as questões anteriores que você falou. Mas o planejamento central é uma não questão é capaz de tentativa quais são as informações que estão na sociedade. Como eu já respondi, não precisa do planejamento central descobrir absolutamente nada, porque as decisões das pessoas elas são feitas a todo momento pelo que elas escolhem dos produtos que estão disponíveis. O que você altera é o nível da produção, não é o preço. É simples assim a questão. Para o marxismo, as coisas não são reguladas e alocadas por meio do mercado e por meio do preço. Você altera a produção. Em que país então, se há mais demanda, a produção foi alterada? Você eleva a produção. Em que país comunista a produção foi alterada dessa maneira? Demanda, você reduz a produção. Que país comunista alterou a produção de forma descentralizada? Deu pause, pelo que eu entendi, não é? Que país... Vamos lá, sim. Deixa claro. Vamos lá. Mas que país comunista... Mas responda objetivamente. Que país comunista alterou a produção sem centralização econômica? Vamos lá. Porra, mas que país tentou o comunismo e não foi cercado por bombas? Mísseis! Tanques de guerra! Qual foi, porra? É foda, né, mano? Esse é o nosso cérebro nesse momento. Obrigado. 20 segundinhos aqui, só para ficar claro, tá? Isso é simples e transparente. É a forma social mais simples que existe ao comunismo. Você não precisa de mercado para regular a relação entre produção e consumo, porque não é o preço que faz isso, são as próprias pessoas. Claro que precisa de planejamento, claro que precisa de algum grau de centralização, de organização desse planejamento, ainda que não seja um centro absoluto. Você pode ter centros organizadores locais. O que se altera é a produção. Se algo é mais demandado, você passa a produzir mais. Se algo é menos demandado, você passa a produzir menos. Porque aqui
agora são as pessoas, são os indivíduos, porque as pessoas, elas escolhem o que elas vão querer. Você não precisa de um mercado para isso. O comunismo não é algo que você manda por carta, o que a pessoa vai consumir. Não, ela vai lá nas prateleiras e escolhe. Mas não por uma relação de um mercado autônomo, de um movimento autônomo do dinheiro. Então, esse problema da produção e consumo, nem esse problema o time da produção é o que rege a maioria das pessoas, o atendimento às necessidades. Evidentemente, que é o que é mais óbvio. O que é a coisa mais absurda é você imaginar que tem que ter um lucro, que quem está produzindo nem é quem está lucrando para a sociedade funcionar. Aqui quem está produzindo é que se dá bem, porque é o atendimento das necessidades da sociedade, a finalidade do conjunto da produção. Beleza? Próximo. Não, sai fora. Coisa mais terrível. Vamos lá, deixa a mina responder, vamos lá. Prazer. Prazer todo mundo. Prazer, meu nome é Jocinéia Loyola, funcionária pública, cristã, tenho filho com TDAH, estou aqui para debater com um cara do PSTU. Eu quero te dar um exemplo. Eu tenho uma fábrica. Tu não tem, tu é funcionária pública. Eu quero aumentar a produção dela. E eu preciso de uma marca que custa 100 mil reais. E eu tenho esse dinheiro no meu caixa. Na sua cabeça, você acha que eu tenho que pegar esses 100 mil e ratear entre os trabalhadores, sei que com essa máquina eu posso produzir mais e ter mais empregos para essas pessoas, para outras pessoas? Entendeu? Se deixar só pelo consumo das pessoas, o que acontece? Eu vou ver que o mercado precisa mais, as pessoas precisam mais, eu preciso desse dinheiro para comprar a máquina. Então, não posso pegar os 100 mil que eu tenho no caixa e ratear entre os funcionários. Eu posso fazer isso pelo divisão de lucros que as empresas geralmente fazem. Geralmente não fazem, não. Primeiro, essa não é a questão, não é exatamente a questão que está colocada. A questão é se o mercado com uma forma mais eficiente para alocar recursos. Mas essa questão, ela não existe, porque o que nós defendemos é outra forma de organização social. Nós não defendemos a sociedade de proprietários do capital, onde as pessoas peguem o capital e rateiem entre os trabalhadores. Nós propomos uma sociedade onde o que é meio de produção seja de apropriação coletiva e o que é de apropriação individual é aquilo que a pessoa vai utilizar para o seu consumo. Então, esse problema para nós, simplesmente, ele não existe. Porque isso aí vai ser apropriação coletiva, vai ser parte do produto social e as pessoas se apropriam daquilo que é para o consumo individual. Tá bom. Meu Deus. Prazer, Gustavo, tudo bom? Meu nome é Enzo, sou militante de direita, Prazer, não Bolsonaro. Ele é de direita e se chama Enzo. Meu Deus, o mundo realmente é uma caixinha de pegadinhas. Bolsonarista. Certo. E assim, a gente entra numa questão factual. Se o mercado não é a forma mais eficiente de alocar recursos, quem vai alocar recurso? As pessoas... Como? Com que base em que demanda? Baseado no que elas demandam, no que elas escolhem. Veja, as pessoas elas podem ir lá escolher o que elas querem. Isso não precisa ser feito pelo mercado, não. Uma sociedade comunista, você vai ter produtos disponíveis, as pessoas vão escolher com o recurso que ela tem o que elas querem. O que o mercado faz é um movimento automático, do qual nós não temos controle nenhum sobre isso. Oxi. Prazer, tudo Desistiu? bem. Bom, vamos lá. Eu também não sou economista, sou advogado e eu anotei algumas coisas que você falou no decorrer do debate. Para ser sincero, eu não entendo... Não espero de você mais do que educação. Muito bem os seus raciocínios. Ok? Por exemplo, você falou que a lei é abstrata. O problema da lei de oferta e demanda é abstrata. É a abstração dela. É isso? Não, a oferta e demanda, ela atua em situações completamente diversas. A questão é onde atua a oferta e demanda, sobre o que ela atua. Para mim traçar uma lei qualquer, a lei dos juros, eu vou ter que analisar a oferta e demanda sobre o mercado de crédito. Se eu quiser fazer a lei do preço, eu vou ter que analisar a oferta e demanda sobre os produtos que são realizados. A oferta e demanda por si só não remete a nada disso particular. Ok, mas a oferta e demanda ela funciona em todos os mercados, sobre todos os bens materiais, concorda? Ela funciona não, todos os mercados têm oferta e demanda, mas como atuam sobre coisas distintas, você não tem a mesma lei. Ou a lei dos juros,
A lei dos juros é igual a... Só uma questãozinha aqui que eu preciso concluir esse ponto, tá? Então, o que regularia os juros e o preço dos produtos seria a mesma coisa, porque ambos atuam oferta e demanda. O que eu estou insistindo é isso. Se o movimento... Gente, eu vou poder falar, não? Só assim, eu posso falar? Tá liberado? Tá? Então, beleza, então. Ok? Se os juros têm um movimento que é diferente, por exemplo, do preço das mercadorias, e ambos atuam oferta e demanda, então evidentemente que a oferta e demanda é um elemento da análise dos juros. É evidente que a oferta e demanda é um elemento da análise dos preços. Mas ela, por si só, não me dá nem o movimento e nem a lei por meio dos quais os preços são produzidos na sociedade, nem a dos juros. É nesse sentido que eu falo abstração. O problema dela não é que ela não existe. É exatamente que ela atua em elementos que são substancialmente diferentes e ela sozinha não é capaz de explicar nenhuma delas. Só uma questão, ó, que aí pode ficar para os próximos colocar. Tanto é assim que se a oferta e demanda coincidem, o que define? Você pode ter uma oferta que é similar a uma demanda. Ok? O que é ofertado é igual ao que é demandado. Então elas se anulam. Ora, se os dois elementos se anulam, significa que a oferta e demanda está atuando sobre algo. Não existe oferta e demanda pairando no ar. A oferta e demanda sempre atua sobre algo. Porque quando elas coincidem, elas se anulam. Próximo. Ó. De volta aí, Gustavo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos na sua afirmação, né? Você disse que o mercado não é a melhor forma de alocação de recursos. Então, para você, qual que é? O Estado? Não, são as próprias pessoas que produzem. Não é nem o mercado nem o Estado. Então, exato. O mercado são as pessoas que produzem. São as pessoas que produzem. Quando nós defendemos o mercado não é uma coisa que você me perguntou. Heterogênea. São as pessoas que justamente produzem, os produtores. são as pessoas que produzem, definindo através de uma estrutura de produção Estado e consumo, regulado pelo Estado. Critérios que são socialmente definidos. Pois é, o que vocês fizeram na Rússia, na União Soviética com Stalin. Vocês tentaram fazer esses critérios praticamente definidos para fazer uma produção. E o que aconteceu foi queda na produtividade das pessoas e a fome. Vocês mataram pessoas de fome todas as críticas com relação ao stalinismo e não são poucas. O que é a União Soviética, com todos os problemas que teve... A fome que ele matou as pessoas, você como comunista... Sempre fiz. Depois podemos discutir isso no próximo ponto. Não, mas você pode fazer uma crítica de mortes agora mesmo, são outras coisas. Ao Stalin. Eu só faço críticas Então você admite, então, que os produtores, através do mercado... Mas vamos lá, o que aconteceu? O que é o mercado? O mercado não é o na União produtor? Soviética? O que aconteceu na União Soviética? O mercado é o produtor? Ora. Então é isso que você... Ora, que surpreende um total de 0 pessoas, né? Na verdade, vamos lá, vou deixar você falar um pouquinho. Colossal. A Rússia, pré-revolução, calma, eu vou falar um pouquinho, 100 milhões de mortes da União Soviética é um desenvolvimento colossal. 100 milhões saiu da sua cabeça aí agora, mas vamos lá. Que eu sou meio China e com toda a merda que os marxistas fizeram. Mas eu posso continuar no tema que eu estava falando antes, ou você vai jogar cada vez um jargão novo para mim? Não preciso de jargão, porque o seu já é um absurdo. Se você pegar o que era a Rússia czarista e que é o desenvolvimento que a Rússia vai estar nos anos 50, nos anos 60, é absurdamente superior. E detalhe, para um país que em 1917... Não, cara, é muito fácil governar matando milhões de pessoas. Você não tem oposição, você suprime a dissolução, você faz o que você quiser, você é um tirano. A produção retrocedeu, então já é falsa essa sua afirmação. Ela não retrocedeu. Ela retrocedeu. Ela se ampliou, ela foi para ramos, do qual a Rússia não dominava nada. Aliás, até o pouco que ela tinha era capital vocês mataram um monte de gente era capital francês. Aí você voltou de novo para outro tema, porque aquele que você iniciou não dava para continuar. Mas porque é objetivamente... Correto? Valeu. Qual o seu nome? Daniel. Daniel. Eu gostaria de comentar a sua afirmação. Você disse que a Rússia saiu do absoluto nada. Não, mas essa não é a questão, correto? Sim, mas eu gostaria só de... Como? Eu não disse que é só do absoluto nada. Eu só disse que a produção não se reduziu, que ela cresceu nas décadas seguintes. Tá. Foi o que eu disse. Eu não tenho nem o que reagir, cara. Eu tô abismado como, literalmente, assim, desceu a ladeira o nível. Já não tava muito alto no começo, né? Mas, tipo assim, ele foi pro buraco. Como é que... Nada sai do nada. Sim. Como é que a Rússia evoluiu tanto com esse sistema maravilhoso de vocês, mas esse mesmo sistema não consegue levar eletricidade para a Coreia do Norte e para Cuba? Então, a questão agora já é Coreia do Norte. Coreia do Norte não tem eletricidade nem Cuba, hein? Atenção. E Cuba. Não. Porque aí, veja... sinto muito, eu teria que fazer aqui toda uma introdução sobre o que é... Então, vai outra, melhor.
Cidade é foda, paizão. Tô me cagando, peraí. Beleza, paizão? Prazer? Prazer. Qual Beleza. o seu nome? João Vitor, pai. Sobre a questão de mercado e coisa e tal, o outro falou sobre a questão do valor marginal e tal, dando um insight mais ou menos, que dá sim para explicar outros momentos da história com isso, é que dentro de um microciclo econômico, o principal gerador daquele ciclo é o consumidor, que ele também faz parte de esse ciclo de estrutura. O mesmo consumidor é o que vai trabalhar para gerar a produção, ele também acumula e gera riqueza. E a partir desses pequenos microciclos você tem uma grande macroestrutura, uma superestrutura, enfim. Falando sobre esse ponto, por exemplo, que você falou que essa sociedade capitalista que Marx acusa, por exemplo, sobre o acúmulo de capital, beleza, é um fato. Numa época em que a moeda ela era fiduciária. Ele não acusa, é só olhar. Não, então, perfeito. E o capital, ele era. Não, a moeda era lastreada. A moeda, ela tinha um valor intrínseco a um material real, a um bem que você poderia ir no banco, sacar, usar em outro lugar. O metal, naquela época, que ele Marx tinha um era valor. Crítico disso aí? Radicalmente crítico. Perfeito. Disso aí? Aí a gente tem um sistema de hoje fiduciário que está em colapso. Hoje, a economia mundial funciona em déficit. Basicamente, cada dólar tem 10 donos, por exemplo. Aí, só que, por exemplo, tipo assim... Sim, e aí? Aí, se falando dessa questão mercadológica, você que questiona, que critica os comunistas no geral, um jeito muito fácil de você quebrar a economia mundial é muito simples. Fala, gente, vai no banco sacar dinheiro, porque não existe dinheiro real pro tanto de dívida existente e todo o sistema mundial colapsaria. Só que isso aí acabaria com o discurso de emissão de crédito defendido pela esquerda, de investimentos públicos que vai sofrer em cima de manutenção desses recolhimentos de imposto. Porque, por exemplo, se você falar, então, por exemplo, você está deixando do Brasil, claro que o mercado não funciona mesmo. Não, o mercado atual, onde o Estado parasita e controla. Porque qual que é a questão? Falando que eu falei sobre as questões antigas. A lei marginal, eu tô muito ansioso, desculpa aí. Sem problema. A lei marginal, ela também atribui que a moeda, ela não precisa só ser o que é emitida pelo Estado. A moeda fiduciária hoje, ela é de curso forçado. Você não usar ela em território nacional é crime. Só que, por exemplo, a lei de utilidade marginal explica o escambo de antigamente, onde a sociedade ela tinha uma produção de soma zero e a partir da linha industrial você tem uma superprodução que estruturaliza toda a sociedade ali depois do século XVIII, XIX, que acontece na Rússia depois da Revolução, e é por isso que eles se industrializam e desenvolvem, não porque eles adotaram o comunismo, mas porque eles passaram a adotar a produção em série, a produção em linha, onde as pessoas não tinham mais que trabalhar no campo para trabalhar produzindo o que elas iam comer mais tarde. Toda a sociedade se juntou para fazer pequenas outras coisas que no final ia gerar uma superprodução para satisfazer a necessidade de ambos. Aí você pega, por exemplo, outros momentos da história, a queda do Império Romano. O Império Romano precisando financiar os custos deles ali. O Império Romano precisando financiar um carro. Guerra, coisa e tal. Começaram a adulterar a moeda, alterar a quantidade de prata na moeda. Isso gerou uma inflação, ajudou ali na queda do Império, economicamente falando, porque a moeda também é um bem. E o problema de hoje em dia é literalmente isso. A moeda que a gente tem não funciona. A inflação acumulada de 94 até hoje ultrapassa 700%. Então, você pegar, por exemplo, o custo real de alguma coisa em 94, hoje em dia é praticamente 2.000% só a inflação, para você financiar custo público e coisa e tal. E esse é o maior problema do investimento público no geral, que ele não tem risco. O político ele vai falar, eu quero fazer isso porque eu quero, a custas das nossas vidas. E JK literalmente fez isso, né? 50 anos em 5 virou 50 anos em 100. Porque se você comparar, por exemplo, a China, no mesmo período de tempo, virou a segunda maior potência do mundo, enquanto a gente ainda tem que se fuder com o caminhão a diesel, não tem ferrovia. Por quê? Porque a nossa classe política oligárquica é uma bosta. E ela parasita o Estado e faz a manutenção em cima disso. Porque no final, o mercado somos nós, a nossa capacidade de criar mercado em tudo pelas necessidades. Perfeito. Vamos lá. Eu parei... Eu vou continuar aqui, mas eu vou continuar falando depois para concluir. Deixa ele falar até o final, beleza? Obrigado por isso. Vou pedir a turma aí para colaborar e deixar eu desenvolver o tema, beleza? Senão eu vou insistir, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, eu adorei sua fala. Eu acho que ela é uma demonstração cabal de como o mercado é uma péssima forma para alocar recursos. A melhor forma que isso acontece é exatamente na questão da moeda. Primeiro, a existência de um padrão... Não, agora eu tenho que desenvolver. Eu vou ter que desenvolver, vai lá. ok? Senão eu vou começar de novo. Pode. Então vamos lá. Então, primeiro, já aí se coloca essa contraposição que principalmente ANCAPs faz entre mercado e Estado, é uma falsa polarização. Uma das razões pelo qual o Estado é necessário na sociedade e no mercado, uma delas é essa. Porque você precisa de ter um padrão monetário estabelecido pelo Estado. Seja ele lastreado em ouro, seja ele lastreado no sistema de crédito, porque senão você não tem um padrão de referência que te permite comparar o preço do conjunto das mercadorias. Cada um
se cada um compara com uma moeda específica. Então começa por aí. Esse padrão é necessário. O padrão ouro, ele é substituído porque ele era o pior de todos em vários sentidos. Por que ele era? Porque você dependia que o ritmo de produção de ouro acompanhasse o ritmo de produção da sociedade no geral. E evidentemente não tem nada que garanta que isso vai acontecer. O ganho real de riqueza, né? Tanto é que primeiro você tinha vários bancos centrais, todos lastreados em ouro. Foi assim que aconteceu até, principalmente antes da Primeira Guerra, que colaboravam entre si, por assim dizer. Esse sistema colapsa no entre guerras. Depois você tinha, como as reservas foram todas para os Estados Unidos para financiar os gastos de guerra, então você tinha muita reserva de ouro nos Estados Unidos, então você fez o padrão euro-dólar. Aqui vai ser o dólar lastreado em ouro, 5 onças e tudo mais, e aí você vai ter todas as moedas lastreadas em dólar. Novamente o sistema começou a colapsar, porque as moedas começaram a se desvalorizar, e se o dólar se desvaloriza, ia ser literalmente a devassa nas reservas de dólar do Banco Central. Então, o sistema que você critica, que é ruim mesmo, e eu concordo, dos ruins ainda é o menos pior do capitalismo. Por quê? Porque quando você cria o sistema dinheiro-dívida, o dinheiro lastreado no sistema de crédito, você garante que a moeda que é lançada na circulação, no momento que o crédito é pago, ela é retirada da circulação. Então, você cria um mecanismo que garante a entrada e a saída da moeda, diferente de um sistema fundado no ouro, onde a entrada da moeda o retorno dela não está garantido pelo sistema de crédito. Então esse sistema, que você tem toda a razão, ele é ruim e ele pode colapsar, é o melhor que uma sociedade cuja universalização do mercado pode oferecer. Eu não vou conseguir contrapor, mas se quiser conversar sobre isso depois, pai. Beleza. Meu Deus, que canseira. Cansei, meu Deus, eu cansei. Eu queria me divertir, eu cansei. Se inscreva nesse canal aqui, tem vídeo de segunda a sexta. Beijo e tchau, obrigado.